Olá, queridos, tudo bem? Estou aqui em mais um vídeo para trazer uma notícia aí do dia a dia, com uma visão bíblica, uma visão cristã, para a gente meditar sobre esses assuntos, ver se o que a gente consegue aprender. Hoje eu vou trazer a notícia sobre o Oruan, né? Notícia dessa semana, que ele foi indiciado, foi preso. E eu queria pegar esse gancho, não para falar exatamente sobre esse caso, né? A gente não costuma fazer isso aqui, ficar desmitificando os casos em si, mas pegar o assunto e usar como gancho para abrir nossa visão sobre algum assunto bíblico, algo do mundo cristão. E o que eu queria falar hoje, como vocês sabem, né, o Oruan, ele é filho do Marcinho VP, que é um traficante muito conhecido no Brasil, e ele está sendo preso por associação com tráfico, associação com crime, várias outras coisas assim. Então eu queria aproveitar esse gancho para falar sobre paternidade, né, que é um assunto muito comum no meio cristão hoje em dia. Graças a Deus esse assunto tem surgido, a urgência desse assunto tem aparecido. Então eu quero usar esse gancho desse assunto para falar um pouco sobre isso. Biblicamente falando, existe uma autoridade que Deus deu para o homem, né, dentro da casa. Então, o homem como cabeça do lar, e não como cabeça do lar para oprimir a família. Pelo contrário, a Bíblia fala que o homem tem que amar a mulher como Jesus amou a igreja. Como Jesus amou a igreja? Morrendo por ela. Ou seja, o que a Bíblia nos ensina não é que o homem tem que ser um opressor. Não, a Bíblia ensina que o homem tem que ser o servo de todos, porque foi isso que Jesus fez. Jesus veio para ser servo e ele veio para morrer por amor a nós. Então esse é o papel do homem na família, não é o papel de opressor. O homem não é o cabeça do lar para oprimir, o homem é o cabeça do lar porque o maior é aquele que mais serve. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, já fazendo essa introdução aqui, porque é importante a gente estar sempre falando sobre esse assunto e usar esse gancho, né? A paternidade hoje em dia, principalmente o homem, tem sido muito atacado, né? A gente tem visto uma quebra quanto à visão do homem na sociedade. E quando eu digo a visão do homem na sociedade, eu não estou me referindo à homossexualidade, não. Estou falando a visão do homem como pai de família. Por quê? A gente tem visto uma desmoralização desse papel masculino. A gente vê isso muito em filme, a gente vê isso muito em série. Infelizmente, né, a gente teve até um caso aí essa semana também de um grande CEO que foi pego aí com amante, isso serviu como um meme aí do mundo todo. Então a gente tem visto continuamente uma desmoralização desse patriarca, desse homem da casa, do homem que vai servir a família, que vai proteger com sua vida sua esposa e seus filhos, que vai criar, que vai dar educação. E por que essa quebra é muito perigosa? Primeiro porque se o papel do homem é servir a mulher, né, e dar sua vida por ela e se dedicar a ela, como Jesus fez com a igreja, Jesus como noivo, né, e a igreja como a noiva, quando o homem não tem esse papel, primeiro que a mulher fica desprotegida e ela mesma vai ter que assumir esse papel. O papel de ser a cabeça da casa, de guardar a casa. E, infelizmente a gente tem visto muito isso, né? Muito das políticas, ou muito do debate do feminismo é atacado, mas grande parte do debate do feminismo acontece por causa do homem. Porque se todo homem fosse um bom marido, fosse fiel, cuidasse da sua mulher, desse a vida por ela, eu duvido que esse assunto de feminismo estaria tão grande como é hoje. Mas por que ele está? E por que essa questão do feminismo é tão grande hoje em dia assim, nesses debates? Porque o homem está deixando de cumprir o principal papel que ele tem, que é ser o servo da casa, o guardião da casa. Falando um pouquinho mais sobre paternidade, trazendo já o assunto paternidade, tem uma frase que eu achei muito interessante, que eu li esses dias, minha esposa achou essa frase e me deu. Que o homem, o pai, é o primeiro namoradinho da filha e o primeiro herói do filho. Como assim? A filha vai querer casar futuramente com um homem parecido com o que o pai dela é. E o filho vai querer ser um homem como o pai é. Ou seja, o homem, ao mesmo tempo que protege a mulher, guarda ela, dá sua vida por ela, se dedica a ela, assim como Jesus fez com a igreja, ele é o exemplo do filho e ele é o futuro, né, o modelo de futuro marido da filha.
Ou seja, a influência do pai em casa é absurda. E eu não tô falando isso para desmerecer as mães, obviamente que não. Até porque eu fui criado só pela minha mãe e foi uma criação maravilhosa. Mas o papel e a influência que o homem tem na casa é absurda em todos. Na mãe, na filha, no filho, em toda a casa. E como essa desmoralização infelizmente tem acontecido, e quando eu falo desmoralização é o que é? Quando a gente vê uma propaganda de cerveja, normalmente é um cara traindo a mulher, olhando uma mulher de biquíni. Quando a gente vê um filme, é totalmente normal a traição. Não tem esse papel do homem ser o guardião, esse papel do homem ser o provedor, esse papel do homem ser aquele que se dedica e dá vida e guarda e cuida. Isso está sendo desmoralizado, está sendo desmontado. Sabe, essa arquitetura que vem da Bíblia, que coloca o homem como cabeça, aquele que guarda a casa, essa figura está sendo desmontada. E o que acontece quando essa figura é desmontada? As crianças ficam desprotegidas, né? A Bíblia nos ensina que ninguém vai na casa do homem forte para roubar a casa se antes não amarrar aquele homem forte. E, biblicamente falando, trazendo para a família, quem é o homem forte da casa? Quem é o cabeça da casa? O homem. Então, por que há tanto interesse do nosso inimigo de desmontar esse homem? Porque quando o homem é desmontado, quando o homem peca, quando o homem está fora do seu papel de sacerdote, a casa fica indefesa. A casa fica indefesa, porque esse papel é do homem. Vê na Bíblia, trazendo aqui uma pequena explicação teológica, só para a gente conseguir entender o que eu estou falando. Eva comeu do fruto, que não era para comer. Aconteceu alguma coisa? Não. Adão comeu. Na hora eles viram que estavam nus. Por quê? Porque o mandato para não comer não foi dado para Eva. A autoridade máxima no jardim não era Eva, era Adão. Quando ela comeu, nada aconteceu. Quando ele comeu, o cabeça, a autoridade, deu ruim. Também tem uma passagem na Bíblia que fala que quando o sumo sacerdote, que é o responsável ali espiritual, vamos dizer assim, pelo povo, pecar, ele traz pecado sobre o povo. Então ele tem que oferecer uma oferta específica para que esse pecado seja retirado. Eu vou colocar esse texto aqui para vocês poderem acompanhar. Ou seja, quando a autoridade da casa, o sacerdote do lar, a pessoa designada para guardar a casa, adultera, a família é colocada debaixo do pecado da prostituição. Então, o pai de uma família que adultera, essa família é muito mais propensa que seus filhos entrem na prostituição. E aí por diante. Então, quando o diabo consegue atacar o cabeça, quando o diabo consegue atacar o guardião da família, a casa se desprotege. Então toda essa desmoralização que nós estamos vendo do homem, do pai principalmente, e novamente falando, eu não estou falando aqui de homossexualidade, não tem nada a ver com isso, estou falando do papel de homem como pai de família. Quando esse homem é desmoralizado, quando esse homem não é mais apreciado, quando esse homem não tem mais o seu lugar, quando o diabo consegue desmoralizar e fazer cair esse homem, é muito mais fácil da família ser atingida. Então, trazendo, né, aproveitando esse assunto aí de Oruan, que infelizmente, pelo que parece, né, também não tenho prova nenhuma quanto a isso, parece que ele está seguindo os caminhos do pai com associação criminosa. Infelizmente, isso é algo que acontece normalmente nas famílias, que não tem esse cabeça da família no seu lugar de sacerdote, no seu lugar de guardião, no seu lugar de servo. Uma família que o pai cai em determinada situação, os filhos são muito propensos a ir para outro lugar, para o mesmo lugar, porque quem guarda, espiritualmente falando, o guardião é o pai. Então essa desmoralização do homem, essa tentada de retirada do homem do seu lugar, como cabeça, sacerdote, o guardião do lar, não é à toa. Se o homem não estiver no seu lugar de guardião, é muito fácil para o inimigo entrar e fazer o que ele quiser com a família, infelizmente. Não tirando novamente o papel da mãe. Eu fui criado pela minha mãe e foi uma criação ótima. Mas hoje, de adulto, olhando para trás, eu vejo que tem muita coisa que eu tive que adquirir adulto, na minha vida de adulto, que eu vi que eu errei no passado porque eu não tive um pai. Então, por mais que sim, eu tive uma ótima criação com minha mãe, excelente, não mudaria nada. Mas, se eu tivesse um pai, muitas coisas que eu tive que aprender sozinho com a vida, levando muito tapa, eu aprenderia em casa.
Então, hoje é essa meditação que nós temos, o papel importante do pai na família e por que há tanto interesse para essa desmoralização. Esse assunto aí do Oruan serviu desse gancho, e que isso venha a ser frutífero para a sua vida, que venha te abençoar um pouco, e que se você for um pai de família, tenha em conta isso. Que você leve em consideração que a sua influência na sua casa é absurda para todos. Que você se posicione, que você seja servo de todos. Assim como Jesus foi servo de todos quando esteve conosco. Assim como Jesus serviu a todos os seus discípulos na última ceia. Assim como Jesus lavou seus pés na última ceia. Que você se posicione. Amém? Para mais vídeos como esse, fique aí conosco, sempre trazendo alguma notícia do dia a dia com uma visão bíblica, uma visão cristã. E até mais.